tá? Alguém quer fazer algum questionamento a respeito disso, tá? Nós temos aqui, então... Professor, Oi. eu acho que é até melhor pra gente, né, essas aulas remotas, porque, querendo ou não, a pandemia ainda não acabou, né? E nós ainda não temos a necessidade de ter aulas presenciais, porque, querendo ou não, com dificuldade ou não, a gente consegue aplicar elas através de forma online, né? O pessoal de TI é bastante flexível, né? O pessoal de tecnologia geralmente é um público-alvo bastante flexível. O nosso curso, e também por ser da área de sistemas de informação e, consequentemente, de TI, a gente conseguiu rapidamente, com um conjunto grande de ferramentas que vocês viram aí no primeiro semestre, é, tentar contornar da melhor forma possível essa crise, né? Seja através da plataforma AVA, seja através da gravação das aulas, gravação de vídeos, enfim, reforço de aulas. Na nossa disciplina mesmo, nós tivemos a oportunidade no primeiro semestre de fazer reforços de aula. Então, eu acho que tudo contribuiu. Como eu disse, existem muitos alunos que residem em outras cidades aqui da Baixada Santista e, consequentemente, dependem de transporte público, estão submetidos, expostos a um risco maior. Como você bem colocou, a pandemia não acabou ainda, né? Nós não estamos na fase verde, estamos na fase verde. Em algumas cidades do estado de São Paulo e do Brasil há ainda uma curva crescente de casos de contaminação do vírus, principalmente no sul do país. O fato concreto é que sem vacina não tem solução, tá? Então, as pesquisas estão adiantadas, a gente vê Stanford, universidades na China, centros de pesquisa na China também, evoluindo rapidamente para uma vacina, mas o fato é que ela ainda não está disponível no mercado e, mais do que isso, para a grande massa da população. Bom, muito bom, pessoal. Isto posto, vamos falar um pouquinho da nossa disciplina para esse segundo semestre, né? A disciplina de linguagem de programação 2. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós vimos no primeiro semestre em linguagem de programação 1, tá? Só que agora, naturalmente, nós teremos algumas estruturas de linguagem, instruções, paradigmas de programação um pouquinho mais sofisticados, tá? Mas é a continuação do primeiro semestre, ou seja, tudo aquilo que foi visto no primeiro semestre, né, prevalece para o segundo semestre também. Entrada, saída de dados, instrução de atribuição, estruturas de controle de decisão do tipo if, do tipo switch, estruturas de controle de repetição do tipo while, do while, for, né? E também as variáveis indexadas, que são aquelas variáveis que têm a capacidade de assumir múltiplos valores, certo? De mesmo tipo. Então, todo esse conteúdo que nós vimos no primeiro semestre prevalece também para o segundo e vamos acrescentar naturalmente conteúdo. Pessoal, é muito importante vocês todos assistirem às aulas remotas, tudo bem? De todas as disciplinas, né? Vários alunos tiveram dificuldade no primeiro semestre de adaptação, ela é natural, mas também é uma curva de aprendizado, tá? Até porque daqui a algum tempo já formados, vocês provavelmente vão fazer um conjunto muito grande de cursos à distância, isso é uma tendência natural irreversível, tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma crise, nós também temos uma oportunidade. Então, é importante vocês não perderem as aulas online dos professores, tá? Até porque, no caso da nossa, especialmente da nossa disciplina, alguns trabalhos práticos, tá? Eles serão aplicados durante a própria aula. Hoje não teremos o caso, mas talvez já na próxima aula. Então, alguns trabalhos práticos para nota serão aplicados dentro da própria aula, tá? Para aqueles que estiverem presentes, tá bom? Se tiver algum aluno que tem algum problema de infraestrutura, tá? Não consegue assistir aula no computador, tem restrições de internet, depois
entre em contato comigo, me manda uma mensagem através do e-mail para a gente buscar alguma solução conjunta, tá? Vou falar do conteúdo da nossa disciplina, tá? Estou abrindo aqui o conteúdo, ele já está publicado na plataforma Ava, mas por enquanto vocês ainda não estão com acesso. Vou verificar aí o que aconteceu com o pessoal lá da área de tecnologia do Santa Cecília. Tá? Depois até passo uma mensagem para vocês aí com o resultado. Vocês estão vendo a minha tela? Então vamos falar um pouquinho da nossa disciplina. Tá? O foco desse nosso segundo semestre é na programação orientada a objetos. Tá? A programação orientada a objeto, ela representa um paradigma de programação. Ah, mas e as instruções de programação C# que nós aprendemos no primeiro semestre? Vale o que eu acabei de comentar com vocês. Todas elas serão utilizadas, mas debaixo de um outro contexto, de uma outra filosofia, que é a programação orientada a objeto. Então, o objetivo da nossa disciplina nesse segundo semestre é estabelecer os conceitos avançados da linguagem de programação C#, utilizar as técnicas de programação modular e estruturada, sim, porque a programação orientada a objeto propõe uma programação modular, que a gente vai começar a tratar inclusive na aula de hoje, resolver problemas computacionais com uma visão sistêmica desenvolvendo programas e aprender naturalmente as técnicas de programação orientada a objeto. Nesse contexto, o nosso conteúdo programático vai tratar objetos, classes, propriedades, métodos, construtores, né? Ou seja, todos os conceitos vinculados à programação orientada a objeto. A nossa bibliografia básica e complementar é a mesma do primeiro semestre, e essas obras literárias estão disponíveis para vocês na biblioteca da universidade. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do conteúdo programático, que vai ser naturalmente tratado com vocês nas próximas aulas? Alguma pergunta? Nenhuma? Suzuki está quietinho hoje, Suzuki? Não está com nenhuma dúvida? Bom dia, professor. Nenhuma. Nenhuma? Tranquilo? Então tá bom. Tranquilo. Joia. Vamos falar de programação de aulas? Como é que está a nossa programação de aulas para este semestre? Vamos lá. Essa programação de aula deve estar disponível para vocês lá na plataforma, lá no portal do aluno, tá? Mas vamos ver aqui como é que está o nosso segundo semestre. Nós estamos em agosto, tá? Esse documento também já está disponível na nossa disciplina na plataforma Ava, tá? Então, hoje é dia 3, reinício das aulas. Nossas aulas são sempre às segundas-feiras, a partir das 8h30 da manhã. Tá? A Mariana me fez uma pergunta aqui, se os livros estarão também na biblioteca virtual. Infelizmente não, Mariana. A universidade, ela tem um acordo, eu acho que com 1 ou 2 livrarias virtuais, tá? Mas não são para, infelizmente, não são para todos os livros, não, tá? Em virtude da quantidade de livros apresentados em cada disciplina, no mínimo 8, né? Sempre bom lembrar que em cada disciplina são apresentadas 8 obras literárias, 3 básicas e 5 complementares. Então, em virtude desse montante de obras literárias para cada disciplina, né? Nem todas essas obras estão na plataforma digital ainda, tá? Algumas a consulta tem que ser feita localmente. Então, espero ter respondido aqui sua dúvida, Mariana. Então, em agosto, nossas aulas às segundas-feiras, pela parte da manhã, eu destaquei aqui em cor azul as datas das nossas aulas. Então, hoje é dia 3, nós temos aula dia 3, dia 10, 17, 24 e 31. São as datas em que nós temos aulas às segundas-feiras neste mês atual, que é agosto. Em setembro, logo a primeira segunda-feira de setembro, dia 7, é feriado. E na terça também, 7, Independência do Brasil, 8,
de setembro, Nossa Senhora do Monte Serrape, padroeira da cidade de Santos, também é feriado. Então, não teremos aula no dia 7 e no dia 8. Voltamos no dia 14. E o dia 14 é a nossa última aula do bimestre. Porque no período de 21 a 30, nós teremos as avaliações, as nossas provas. Tá certo? As nossas provas. Que ainda depois eu vou verificar como é que nós vamos fazer. Até porque, como nós vimos no primeiro semestre, né, as provas acabavam sendo corporativas. Vocês me entendem bem o que eu estou dizendo, né? As provas acabavam sendo corporativas, então algumas mudanças aí na mecânica de avaliação a gente vai fazer para esse semestre. Tá? Então, nós temos 6 aulas, considerando a de hoje, tá? Até o dia da nossa primeira avaliação, que acontecerá no período de 21 a 30. Tá? Não temos ainda as datas dessas avaliações. No segundo bimestre, né? No caso da nossa disciplina, esse nosso segundo bimestre começa no dia 5 de outubro. Tá? Na semana seguinte, 12 e 13, segunda e terça, né, não temos aula, porque dia 12 é padroeira do Brasil e dia 13 é o dia do professor. É aquele dia que vocês vão comprar caixa de chocolate, bombom, para entregar para os professores. A gente sabe que é um ato de boa-fé, certo? Perfeito? Brincadeiras à parte. Depois voltamos no dia 19, no dia 26. Dia 2, uma segunda-feira, feriado de finados. Alguns feriados aí de segunda-feira. E voltamos dia 9. E dia 9 de novembro é a nossa última aula. Por quê? No dia 16, no período de 16 a 28, ou seja, na semana seguinte, período de 16 a 28, é a P2, a segunda avaliação. Então, no segundo bimestre, acaba sendo um período mais curto de aulas. E aqui nós teremos 6 aulas, mas com os 2 feriados nós vamos ter 4 aulas. Tá? De 16 a 28, período da P2. Depois, na sequência, de 30 a 12 do 12, quer dizer, na verdade, de 30 de novembro até finalzinho ali, não é bem final, 18 de dezembro, nós vamos ter um período de P3, provas substitutivas, enfim. O fato é que as aulas se encerram, na verdade, no caso de vocês, no dia 13 de novembro, que é uma sexta-feira. Então, 13 de novembro encerra-se o nosso período de aulas do semestre letivo. Tá bom? Então, está aqui a nossa agenda de aulas e de avaliações. Alguma pergunta? Professor, uma dúvida que eu tenho é, o feriado de 7 de setembro não foi antecipado? Não, o que nós tivemos foi feriado 9 de julho, né? Que foi antecipado. Ah, tá, ok, obrigado. Feriado de 9 de julho ele foi antecipado. Tanto é, vocês acabaram sentindo isso, vocês acabaram até sendo, como é que chama? Tiveram um beneficiamento, vocês foram beneficiados, porque como o feriado de 9 de julho foi adiantado para o mês de junho, nós não tivemos uma determinada aula em junho. Se eu não estou enganado, foi uma segunda-feira, inclusive. Tá? Para o pessoal de outras escolas que tiveram férias no mês de maio e junho, tiveram a aula no dia 9 de julho. É que vocês acabaram, como eu disse, sendo beneficiados, porque depois, em julho, vocês estavam naturalmente gozando do período de férias escolares, né? O que foi muito bom, né? Acabaram todos descansando no mês de julho. Tá? Então, esses feriados aqui do segundo semestre, eles não foram adiantados e nem, em princípio, há motivo de. Bom, é claro, a situação, se alguma mudança no meio do caminho, a gente vai conversando, mas essa é a situação de hoje. Mais alguma pergunta? Tá? Então, está aí a nossa agenda de aulas para o primeiro e segundo bimestre, né, desse
semestre que a gente tem pela frente aqui. Bom, esse calendário aqui, ele já está disponível para vocês. Assim que vocês acessarem, tiverem acesso à nossa disciplina, vocês já terão aqui acesso a esse material. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Facinho? Tá? Muito bom. Antes da gente começar a falar de um conteúdo novo, eu deixei para vocês uma lista de exercícios, tá? Para as férias. Não sei se vocês estão lembrados disso. Eu deixei essa lista aqui para vocês. Pergunta, vocês fizeram? Eu, na verdade, fiz os mais fáceis, né? Tá, Mais difícil eu pulei. Pessoal, só um detalhe. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim, estamos vendo. Tá? Eu deixei aqui para vocês 20 exercícios. Alguns exercícios, inclusive do Lijude, acho que foi o Bruno, até me informou que alguns não estavam mais disponíveis na plataforma. Eu acho que o 3066, enfim. De qualquer forma, serão 20 exercícios. E aí, quem é que... Pessoal, levanta a mão aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Levanta a mão aqui no... Vocês sabem como levantar a mão, né? Vai aqui no lista de participantes, você tem como levantar a mãozinha. Levanta a mão quem fez, não precisa a lista toda, quem fez alguns exercícios da lista. Só para a gente fazer uma enquete aqui. O Lucas levantou a mão, o Thiago, vai levantando aí a mão, pessoal. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Eu não achei esse botão ainda, professor. Olha, se você clicar aqui nos participantes, né, no final da lista de participantes tem três pontinhos no canto inferior direito, lá embaixo. Você clicou, deve estar um levantar na mão em algum lugar aí. É isso, né, pessoal? Pelo menos o meu aqui não aparece levantar na mão, porque eu sou o anfitrião, tá? Acho que isso em inglês está como raised hand. Tá? Deve estar em inglês, naturalmente, tá? Quem não traduziu. Então, vamos lá. Temos aqui 2, 4, 6, 8, 9. Só 9, pessoal? Nayara. Não fez, Nayara? Nenhum? Pedro, André, Axel, Guilherme, Seitzi. Pessoal, nada? Não tentou fazer nada da lista de exercícios? O Arthur está dizendo que formatou o PC. Você não fez backup, Arthur? Tem que fazer backup. Pessoal, não esquece de fazer backup do computador de vocês, né? Já pensou perder tudo? Backup eu fiz, só que eu não lembro de ter feito do Visual Studio, não, dos projetos. Não, mas tem que... mas backup bom é backup de tudo, né? Tem 9 aqui, pessoal. E o resto, pessoal? Não fez? Olha, precisa fazer, hein? Quem é que fez todos os exercícios, hein? Agora, baixa a mão, pessoal. Baixa a mão todo mundo. Vamos fazer outra enquete. Quem fez todos os exercícios? Ninguém. Então tá bom. Então vamos lá. Quem fez... São 20. Quem fez 70% dos exercícios ou mais? Ou seja, 14 exercícios ou mais. Eram 20 exercícios, né? Lucas fez mais de 14 ou mais exercícios. Só o Lucas? Então, pessoal, essa lista está aí. Eu sugiro fazer essa lista e quem me entregar a lista completa, eu vou dar pontuação. Tá? Então, não deixem de fazer. Tinha algum exercício muito complexo aí para fazer? O que vocês acham? Os do Rigid geralmente dão mais trabalho, né? Percebam que alguns enunciados eram mais extensos, tá? Olha, do exercício 1 até o exercício 8, estou vendo aqui que é tranquilo para fazer, pessoal. O exercício 9, um pouquinho trabalhoso por causa do enunciado, mas também simples, tá? Olha, até o exercício 10 dava para fazer. Os do Rigid geralmente dão um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, pessoal, continua aí a proposta para que vocês façam essa lista. Vou dar mais uma semana para vocês, tá bom? O Lucas está comentando aqui o exercício 2. O que tem o exercício 2, Lucas? Conta para gente. O do Stolf? O que tem o exercício 2?
Não compreendeu a resposta? Ó, Lucas, o enunciado está claro, hein? Ó, vamos ler esse exercício 2 aqui, ó. Um número inteiro positivo x é chamado de número de N-Stolf se na representação decimal de x, a soma dos dígitos módulo n é igual ao dígito mais significativo. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber se o 322 é 4 Stolf. O 322 o usuário tem que digitar e o 4 tem que digitar. Então, eu quero saber se o 322 é 4 Stolf. Para o 322 ser 4 Stolf, a somatória dos dígitos módulo 4 tem que ser igual ao dígito mais significativo. Então, peraí. Quanto que é a somatória de 322? Dos dígitos de 322? É 3 mais 2 mais 2, que dá 7. Qual é o resto da divisão de 7 por 4? O resto da divisão de 7 por 4 é 3. Porque 7 dividido por 4 dá 1 e sobra 3. Então, peraí, 3 é o resto da divisão de 7 por 4. 3 é igual ao dígito mais significativo, ou seja, o maior dígito? Sim. Então, a resposta é 322. Sim, é 4 Stolf. Não tem segredo, gente. O enunciado é bastante claro. Entendeu? Entendeu agora, pessoal? Então, o usuário vai digitar dois valores, o 322, que é o número x, e o n representa o Stolf. Então, o que você vai fazer? Você vai somar os dígitos dos números. Nós já fizemos isso mais do que uma vez no segundo semestre. Então, você vai descobrir que aqui deu 7. Aí você vai pegar 7 e vai dividir pelo 4. E vai pegar o resto da divisão. O resto da divisão de 7 por 4 é 3. Então, o resto é 3. Esse 3 representa o dígito mais significativo? Se a resposta for sim, significa que o x é n Stolf. Se a resposta for não, significa que o x não é n Stolf. É isso que o exercício pediu. Simples assim. Tá bom? Esse exercício 3 aqui nós demos na prova de vocês. Na P2. Né? As combinações de ternos possíveis. O que é terno? Combinação de 3 valores. Então, dados 6 números, quais são todas as combinações possíveis de 3 valores? Sempre da esquerda para a direita. Tá? Então, pessoal, mais uma semaninha aí para tentar fazer essa lista e me encaminhar para que eu possa considerar uma pontuação aí para vocês. Tá bom? Legal. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Podemos continuar? Todo mundo aí comigo? Acordado? Tranquilo? Pessoal, eu estou querendo por volta de 8h15, 8h20, dar uma paradinha aí de 10 minutos para uma água e um café. O que vocês acham? A gente dá uma quebrada ali? O que vocês acham da ideia? Vamos fazer uma enquete aqui. Acha uma boa ideia? Né? A cada 1h e10, a gente dá uma paradinha, né? Para o pessoal não perder o time aí. Legal, pessoal. Vamos falar sobre... Anota aí, pessoal. Eu quero que vocês anotem as coisas. Vamos anotar. Matriz. No primeiro semestre, mais precisamente nas últimas aulas do primeiro semestre, eu conversei com vocês sobre variável indexada. Né? As variáveis indexadas são uma espécie de variáveis especiais. Vamos lembrar o conceito. Por que são variáveis especiais? Porque uma variável indexada, ela tem a capacidade de armazenar vários valores de mesmo tipo. Então, eu posso ter um array que armazena vários dados do tipo string. Eu posso ter uma variável indexada que armazena vários valores do tipo inteiro, do tipo real, né? E assim sucessivamente. Só que no
primeiro semestre, nós aprendemos as variáveis indexadas com uma única dimensão. E toda variável indexada que tenha uma única dimensão, como ela é chamada? Vamos ver se vocês lembram. O Vinícius já matou aqui, rapidinho. Vetor. Então, toda variável indexada, tá? Que tem um único índice, ou seja, uma única dimensão, essa variável indexada, que também é conhecida pelo nome de array, né? Array ou variável indexada, esse array ou variável indexada com uma única dimensão, único índice, é chamado de vetor. Nós vamos aprender hoje a trabalhar com variáveis indexadas, com arrays, tá? Que tem mais do que um índice, mais do que uma dimensão. E quando isso acontece, o array deixa de ser chamado de vetor, porque ele vai ter mais do que uma dimensão, e passa a ser chamado de matriz. Anotem aí. Vamos aprender a trabalhar com matriz, tá? Tá todo mundo vendo aqui a minha tela? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com matriz diretamente aqui no nosso ambiente de desenvolvimento C#, tá? Todos estão vendo a minha tela do C# aqui? Todo mundo comigo? Legal? Pessoal, então vamos lá, olha só. Não é difícil, é facinho, só prestar um pouquinho de atenção. Eu estou declarando aqui variável IJ, variáveis de controle, variável contador, também é uma variável de controle. Estou inicializando essa variável contador com o valor 1. Eu agora quero trabalhar com uma matriz. Então, o que significa? Significa que eu quero trabalhar com um array que vai ter mais do que uma dimensão. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Essa matriz, especificamente, eu vou trabalhar com duas dimensões. Tá certo? O que significa duas dimensões, pessoal? Deixa eu fazer um paralelo aqui para vocês poderem entender. Ó. Acompanha aqui comigo. Esquece um pouquinho essas duas linhas. Eu vou dar. Ó. Se eu escrevo assim, nome indexado de 2 é igual a José. Alguém sabe me dizer o que foi que eu fiz aqui? Tá? Deixa eu colocar um comentário. O que eu fiz aqui, pessoal? Alguém consegue traduzir essa instrução para mim? Quem me ajuda aqui, Suzuki? O que é que essa linha... O que eu estou fazendo nesta linha? O que eu tenho nessa linha de instrução? Quem pode me ajudar aí, gente? Vamos relembrar. Essa instrução é uma instrução de atribuição. Eu estou atribuindo uma literal alfanumérica chamada José para uma variável. Mas é mais do que isso. Eu estou trabalhando aqui com um vetor. Como é que eu sei que é vetor? Porque eu estou vendo que esta variável nome, né, ela é afetada por um índice 2. E toda variável que é afetada por um índice é chamada de array. Se eu tenho um índice só, é vetor. A Marina está me ajudando aqui. Eu estou atribuindo José na posição 2 do vetor nome. Né? Vocês devem lembrar que o primeiro índice de um array é sempre o índice 0. Tá? Então, José está sendo atribuído para a posição 2 do vetor chamado nome. Claro que, fisicamente falando, o José vai estar na posição, vai estar no endereço 3, né? Porque tem o endereço 0, o endereço 1 e o endereço 2. Mas na posição 2. Então, atribui José para a posição 2, ou se preferir, para o índice 2, tá certo? Do array nome. Todo mundo lembra disso? Dá um feedback aqui para mim, pessoal. Todo mundo lembra? Se não quiser responder, levanta a mãozinha aqui. Tá? Dizendo que está ok. Tá?
Deixa eu até fazer um teste aqui. Só um minuto. Legal. Tudo bem? Então, joia. Tá todo mundo aí lembrando. Bacana. Então, pessoal, olha só. Para eu conseguir localizar o José dentro do array nome, eu teria necessariamente que ir no índice 2. Se eu for no índice 2, eu vou encontrar o nome José. Então, para poder localizar o José, eu precisei de uma única coordenada. Um único índice é o índice 2. Isto para vetores. Quando nós trabalharmos com matriz, para localizar uma informação dentro do array, como eu vou estar trabalhando com matriz, eu vou precisar de 2 ou mais coordenadas para esta identificação. Vou repetir de novo. No vetor, como eu tenho índice só, eu preciso de uma única coordenada, que é o único índice, para localizar uma informação, uma determinada informação, dentro do array. Quando eu trabalho com matriz, como eu terei 2 ou mais coordenadas, 2 ou mais índices, eu precisaria de 2 ou mais índices ou 2 ou mais coordenadas para localizar determinada informação dentro da matriz. Ok? Vamos ver um exemplo prático. Então, primeiro a gente precisa aprender a declarar a matriz. Então, olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Int, tá? Quando no vetor eu declarava assim, ó, int, sei lá, vetor é igual a new int, tá? 10 posições. Isso aqui é declaração de vetor. Vimos isso no primeiro semestre, tá? Como nós estamos trabalhando agora com uma matriz, eu vou colocar aqui a vírgula. Tudo bem? A vírgula, quando eu coloco a vírgula, significa que eu tenho 2 coordenadas, 2 índices. Se eu colocar 2 vírgulas, significa que eu tenho 3 índices. Se eu colocar 3, significa que eu tenho 4 índices. E assim sucessivamente. Por quê? A vírgula separa os índices. Então, como eu tenho uma vírgula apenas, eu estou separando 2 índices. Tá bom? Então, int, abre colchete, vírgula, fecha colchete, nome da matriz. O nome que vocês quiserem. Eu estou chamando aqui de matriz. New int. Agora eu vou dizer qual é a estrutura de coordenadas. Tá? Então, aqui eu estou criando uma matriz 2 por 3. 2 por 3. Tá bom? 2 por 3, pergunto para vocês, quantos valores eu vou conseguir armazenar nessa matriz? Alguém tem ideia? 6. 6 valores? 6 valores. É só multiplicar um índice pelo outro. Tá? 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos armazenar 6 valores. Tá? Eu vou compilar o código antes de continuar com as demais explicando para vocês, tá? E só vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês como é que fica essa declaração na memória RAM do computador. Professor, um jeito fácil também de aprender matriz é pensar como se fosse uma batalha naval, não é? Sim, sim. Vocês vão fazer palavra cruzada como trabalho prático. Vocês vão fazer o jogo da velha daqui a pouco, tá? Eu não vou dar a batalha naval, mas eu vou dar palavras cruzadas para vocês, tá? O nosso trabalho prático, gente, aqueles trabalhinhos práticos do primeiro semestre ficaram para trás. Os TPs agora são mais sofisticados, tá? Vai ter TP simplesinho, mas vai ter TP mais sofisticado para vocês, tá bom? Em matriz, um dos TPs é palavras cruzadas, que eu acho que todo mundo sabe o que é, mas eu já vou explicar daqui a pouco, tá? Deixa eu só compilar aqui, tá? Vou com F11, só para mostrar aqui para vocês, tá?
É só um pouquinho. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Eu não vou executar o código todo, só quero mostrar para vocês como é que é a estrutura da matriz na memória RAM. A matriz é 2 por 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou poder armazenar 6 valores. De que tipo? Do tipo inteiro. Essa matriz me permite armazenar 6 valores do tipo inteiro. Só que, para localizar cada um dos 6 valores, eu vou precisar de 2 coordenadas, 2 índices. Olha, aqui é a memória RAM nossa, pessoal. Variável I0, variável J0, variável contador 1. Olha aqui embaixo a matriz, estão vendo? Eu vou clicar. Olha aqui o que aconteceu. Posição 00, posição 01, posição 02, posição 10, posição 11, posição 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores. Tá? Então, esse aqui está 2. Então, eu vou de 0 até 1. Não são 2 posições? Não está o número 2 aqui, o primeiro número aqui, a primeira coordenada não é 2? Então, pensando na matriz, 0 e 1. Aqui não tem o 3, então vai ser 0, 1 e 2. Então, a primeira coordenada, eu só tenho 2. O primeiro índice aqui são 2 coordenadas. Se são 2 coordenadas, 0 e 1. O segundo são 3 coordenadas, 0, 1 e 2. Aí eu vou fazer as combinações. 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2, 1 e 0, 1 e 1 e 1 e 2. Pessoal, vocês entenderam? Que isso aqui às vezes dá confusão na cabeça do aluno, entender essas coordenadas. É como se nós pensássemos agora de forma tridimensional, múltiplas dimensões. Tudo bem, pessoal? Tá? Eu vou fazer uma mudança aqui rápida, só para vocês. Eu vou mudar a declaração aqui, eu vou colocar uma matriz 3 por 3. Tudo bem, pessoal? 3 por 3. Vamos ver como é que fica a memória aqui, ó. Vamos lá, ó. O primeiro valor aqui é 3. Então, eu vou ter 0, 1 e 2. O segundo valor é 3. Eu vou ter também 0, 1 e 2. 3 vezes 3, 9. A matriz vai armazenar 9 elementos. 0 com 0, 0 com 1, 0 com 2. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. 2 com 0, 2 com 1, 2 e 2. Totalizando 9 valores a serem armazenados. Pessoal, vocês entenderam? Posso continuar? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat para mim, tá? Vou voltar à matriz 2 por 3. Tá? Muito bem. Eu tenho agora, então, a declaração de uma matriz 2 por 3 com a capacidade de armazenar 6 valores do tipo inteiro. Como é que nós vamos receber esses valores via teclado? Como eu tenho uma matriz com 2 índices, eu vou precisar de 2 laços. Se eu tivesse uma matriz com 3 índices, eu precisaria provavelmente da entrada de dados de 3 laços. E assim sucessivamente. Por que aqui eu vou ter 2 laços? Porque o primeiro laço for, que vai ser controlado pela variável i, ele vai tratar deste primeiro índice aqui, dessa primeira coordenada. E o segundo laço, que é o laço controlado pela variável j, vai tratar da segunda coordenada. Olha que interessante, lembra que a primeira coordenada é 0, 0, a segunda coordenada é 0, 1, a terceira é 0, 2, tá? Então vamos executar aqui, eu até posso fazer um passo a passo aqui, talvez fique mais fácil, tá? Então vamos lá, pessoal. Tá, vamos executar, eu vou executar passo a passo para que todos possam acompanhar o processamento, tá? Jóia, então vamos lá. Entrei no laço for, i é igual a 0, faça enquanto i for menor que 2, incrementando de 1 em 1. Você já conhece, é um laço for, a gente vai direto aqui, tá? Entrei no segundo laço, j é igual a 0, faça enquanto j for menor que 3, incrementa j de 1 em 1.
Então, I é 0, J é 0. Digite o primeiro valor. Ele vai apresentar uma mensagem em tela. Vamos ver a mensagem que ele apresentou aqui. Ó. Digite o primeiro valor. Tá? Vou digitar o valor 5. Tá? Vou digitar o valor 5. Olha aqui a entrada de dados. Ó, int.passe console readline. Isso nós já conhecemos. Agora, presta atenção aqui. Ó. Matriz, eu tenho que dizer quais são as coordenadas. Como essa matriz tem 2 índices e tem 2 coordenadas, eu tenho que dizer quais são os 2 índices. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Para eu armazenar um valor dentro da matriz, como ela é bidimensional nesse caso, eu preciso de 2 coordenadas. Eu tenho que dizer quais são as 2 coordenadas. I e J. O I não é 0, o J não é 0, então significa que na posição 0, 0 vai ser armazenado um valor que vai ser digitado pelo usuário, que no meu caso é o número 5. Tudo bem? Tá? Então, vamos aqui na nossa matriz, ó, aqui embaixo, matriz. Posição 0, 0. Opa, olha lá o número 5 que eu digitei. Vamos continuar? Incrementa mais um no contador, apenas, né? Voltei para o segundo laço. Agora, o J já está valendo 1. O I continua com 0, mas o J agora é 1. Então, agora nós estamos falando da coordenada 0 e 1. Na coordenada 0 e 1, qual vai ser o valor que vai ser digitado pelo usuário? Vamos lá. Eu quero digitar agora o valor 8. Tá? Vamos lá na matriz. Coordenada 0 e 1. Opa, agora tem o número 8. Vocês estão entendendo, pessoal? Vamos mais uma vez. Agora, o J está valendo 2. Estamos falando da coordenada 0, 2. Na coordenada 0, 2, qual é o valor que nós vamos digitar? Aqui eu quero digitar agora o número 10. Vamos lá na matriz. Coordenada 0, 2. Agora eu tenho o número 10. Tá? O J chegou o J já está 2. Se eu incrementar mais uma vez o J, ele chega em 3. Essa condição vai ser falsa. O que vai acontecer? Ele vai sair deste laço e volta para o laço I. Incrementa mais 1 na variável I. A variável I agora passou a ser 1. E o laço J voltou em 0. Agora, qual é a coordenada que eu estou falando? Eu estou falando da coordenada 1, 0. Na coordenada 1, 0, que valor que eu quero armazenar? Eu quero armazenar o número 12. Tá bom? Olha o número 12 lá. Tá? Vamos continuar com as demais coordenadas. Tá? Vou digitar o 14 e o 18. Tá? Olha aqui o que ele mostrou para mim. Né? A segunda parte do exercício, ele tinha que mostrar para mim as coordenadas. Então, ele falou assim, na coordenada 0 e 0, você armazenou o 5. Na coordenada 0, 1, da matriz, você armazenou o 8. Na coordenada 0, 2, você armazenou o 10. Exatamente, eu pedi para ele mostrar exatamente o que eu fiz, o que eu digitei. Na coordenada 1, 0, você digitou o 12. Na coordenada 1, da matriz, você digitou o 14. E na coordenada 1, 2, você digitou o número 18. Pessoal, dúvidas? O pessoal está pensando. O que vocês acharam? Nenhuma dúvida? Legal, tranquilo. Vamos melhorar esse teste aqui? Vamos trabalhar como matriz tridimensional? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou criar uma matriz aqui, olha só, vamos fazer o seguinte, vou pegar esse mesmo exercício, tá? E vou mudar aqui o seguinte. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não, vou usar aqui mesmo, vamos lá. Vou colocar mais uma vírgula e vou trabalhar como matriz 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. Ou melhor, 2 por 2 por 3. Conta do volume de digitações.
Pessoal, pergunta aqui. Quantos valores inteiros eu vou armazenar nessa matriz tridimensional? 12. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Joia, o Suzuki. Beleza, tá? Só que agora, olha o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou precisar de um outro for, tá? Vamos trabalhar, por exemplo, eu tenho aqui J, vou trabalhar com outro índice K. Então, vamos lá. For K é igual a 0, faça enquanto K for menor que 3, né? Aqui passa a ser 2, aqui passa a ser 3, ponto e vírgula, K mais mais. Tá? Ctrl X, Ctrl V. Tá, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu fiz aqui? Então, eu tenho uma matriz 2 por 2 por 3. Então, o I vai até 2, o J vai até 2 e o K vai até 3. Tá? E na entrada de dados, olha o que eu vou fazer. I, J, K. Tá? Então, a matriz é 2 por 2 por 3. Tá? Deixa eu executar aqui, só para mostrar na memória RAM, como é que ficou a matriz 2 por 2 por 3. Né? Deixa eu mostrar aqui para você. Opa, tem um errinho aqui. Ah, tá. Na hora de mostrar no vídeo. Tá certo. Tá? Eu vou comentar esse trecho aqui, tá, pessoal? Só para não dar nenhum erro de compilação, porque eu teria que alterar aqui para colocar mais um laço para mostrar no vídeo. Então, vamos lá. Olha a matriz aqui. A matriz é 2 por 2 por 3. Então, vamos ver como é que fica a memória RAM. Tá? Olha aqui, ó, como é que ficou a matriz. Eu vou ter 000, 001, 002. Tá? Terminou aqui todo mundo com 0 no início e com 0 no segundo índice. Agora eu vou começar 0 no primeiro índice e 1 no segundo. Ou seja, pessoal, todas as combinações têm que ser feitas. Tá? Como o primeiro índice é 2, eu vou ter 0 e 1. Como o segundo índice é 2 também, eu vou ter 0 e 1. O terceiro índice é 3, 0, 1 e 2. Dali eu consigo montar todas as combinações possíveis. Então, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Tá ok? Opa, 3 aqui, ó. Opa, só um minutinho. 000, 001, 002. É uma combinação. 010, 01, 012. Outra combinação. 100, 101, 102. Terceira combinação. Tá? 110, 1112. Quarta combinação. Tá? Se eu começar a digitar os valores, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou parar por enquanto aqui, ó. Né? Vamos olhar aqui como é que está a memória RAM dele. Opa. Ah, tá. Não vai deixar aqui. Não vai deixar eu mostrar aqui. Espera um pouquinho só. Passo a passo aqui. Tá, então, eu vou digitar aqui o número 1. Tá? Vamos ver como é que ficou aqui a memória RAM. Olha lá o valor número 1. Tá? Veja que interessante. Eu agora, se eu quiser acessar o número 1, que eu acabei de digitar, dentro da matriz tridimensional, portanto, representada por 3 índices, 3 coordenadas, eu vou precisar das 3 coordenadas. Tá? Se eu utilizar só 2 coordenadas, eu não vou conseguir encontrar o número 1. Se eu usar uma coordenada só, também não. Como a matriz é tridimensional, todo e qualquer valor dentro da matriz será representada por 3 índices. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Muito difícil? Não, né? Facinho. Professor, eu tenho uma dúvida só. Pode falar. Ô, Pedro. A via de curiosidade, assim, se a gente fosse ver de maneira visual essa matriz, ela seria uma matriz tridimensional, certo? Entre aspas, assim, representando um cubo, entre aspas, né? Aqui seria um cubo. Aqui entendi. seria um cubo. Se eu tivesse 2 índices, como estava antes, 2 por 3,
você a pensar... Ó, quer ver um exemplo aqui? Se eu fizer uma matriz 8 por 8, quantos valores eu posso armazenar? 64, certo? É o tabuleiro de xadrez. Então, aqui seria uma matriz para eu montar o tabuleiro de xadrez. Tá certo? Entendi. Ou, vamos fazer aqui, ó, 3 por 3. Quantos valores eu consigo armazenar? 9 valores. Jogo da velha. Tabuleiro do jogo da velha. Entendeu? Quando eu começo a colocar mais dimensões, aí eu começo a pensar aqui, 3 por 3 por 3. Nós estamos falando em 27. Aqui você já está pensando num cubo. Tá? E aí você vai mudando, né? Eu posso pensar num hexágono, e aí você vai pensando naquelas figuras tridimensionais. Ah, entendi, professor. Então Obrigado. você não, por exemplo, aqui eu teria 3 por 3 por 3, você pensa no eixo cartesiano, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A partir do momento que eu tenho mais condições, eu vou puxando, tenho outras índices, outras coordenadas, eu vou tendo novos eixos nessas coordenadas nesse plano cartesiano. É a visão tridimensional, quadridimensional e assim por diante. Tá bom? Professor, O TP, nós vamos fazer um TP, hoje eu vou passar um TP para vocês, que vocês vão trabalhar com 2 e 3 dimensões. Pois não, quem ia falar agora? eu. Isso. Professor, quando pula do laço fora ali do K pro J, por que 0 o K e depois ele começa a recontar de novo? É porque quando você sai do K, quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Eu vou voltar de novo, que assim, o K, ele vai, você tem o I que começa em 0 e vai até 1, porque 1 é menor que 2. O J começa em 0 e vai até 1, porque é menor que 2. O teu K começa em 0 e vai até 2, porque 2 é menor que 3. Então, vai chegar uma hora que você vai ter essa situação aqui, ó. Matriz de 0 para o I, 0 para o J e o K valendo 2. Isso aqui vai ser igual ao int.passe. Tudo bem? Então, eu estou tentando simular aqui, tá? O I é 0, o J é 0 e o teu K chegou em 2. Como o teu K é 2, se você incrementar mais um nele, ele passa a ser 3. Certo? 3 é menor do que 3? Falso. Ele abandona o laço K e volta para o laço J. Quando ele volta para o J, ele incrementa mais um no J que passa a ser 1. Só que ele entra no laço K, começando de novo enquanto? Repete o processo, 0. Aí você tem a Entendi. combinação. Entendeu? Entendi, Quando entendi. você troca o valor de cada... Se eu trocar o valor... Vamos supor que eu tenho essa situação aqui. O J é 1 e o K é 2. Se eu incrementar mais um no K, ele passa a ser 3. Quando ele é 3, eu abandono esse laço, porque essa condição passa a ser falsa. Aí ele volta para o J. Como o J é 1, ele incrementa mais um. Quando ele incrementa mais um, essa condição fica falsa. Ele sai do laço J. Aí ele volta para o laço I, incrementa um no I. Quando ele incrementa um no I, o J passa a ser 0 de novo e o K passa a ser 0 de novo. Aí você cria a combinação 1, 0, 0. Entendi. Obrigado, professor. Sempre que tiver dúvida, de início assim, F11. Lembra aquilo que eu falei no primeiro semestre? O F11 é uma ferramenta fantástica de depuração do código, porque você consegue executar, como eu mostrei aqui para vocês, o passo a passo da execução. Então, você vê qual é o comportamento do teu código. Se você está com dúvida sobre o comportamento do código, você executa através do F11 para fazer aquela depuração. Porque a depuração vai permitir que você identifique claramente não só o comportamento, mas exatamente se o comportamento não é aquele que você deseja para a tua solução. E aí você faz a correção. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aqui? Legal, eu vou mostrar para vocês o TP que eu elaborei para vocês, tá? A gente vai combinar um prazo para entregar. Deixa eu pegar aqui o nosso trabalho prático. Deixa eu ver ele aqui, onde ele está. Vamos ver onde ele está aqui.
Esse aqui a gente já viu que é o nosso exercício. Vamos fechar, porque já vimos ele. Vamos aqui, TP. Vamos lá. O nosso TP, ele é exclusivamente sobre matrizes. Tá? É isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Armazenar 6 valores em uma matriz de ordem 2×3. Tá? Apresentar os valores na tela. Eu aqui não estou dizendo para vocês qual é o tipo do dado. Então, fiquem à vontade para determinar se o dado é inteiro, se o dado é float, se o dado é string, e assim sucessivamente. Esse é o exercício de número 1, muito parecido, esse primeiro exercício do TP, com o exercício que eu acabei de mostrar para vocês aqui a título de exemplo. Tá? Esse exemplo que eu mostrei para vocês, eu vou deixar lá na plataforma Ava, tá? Fiquem tranquilos. Exercício 2. Armazenar 6 valores em uma matriz de ordem 3×2. Eu inverti agora. No primeiro exercício era 2×3. No segundo exercício é 3×2. Facinho também. Terceiro exercício. Armazenar 6 nomes. Agora aqui eu estou dizendo qual é o tipo de dado. String. Numa matriz 2×3. Apresentar todos os nomes na tela. Esse é o exercício de número 3. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Dos 3 primeiros exercícios? Algum deles o enunciado não está tão claro? Tá? Quarto exercício. Entrar via teclado com 12 valores e armazená-los em uma matriz de ordem 3×4. Após a digitação dos valores, solicitar uma constante multiplicativa, que o Jorge vai digitar, que deverá multiplicar cada valor da matriz que foi criada e armazenar o resultado da multiplicação na própria matriz, na mesma posição. Então, o usuário vai digitar um valor, que vai digitar, na verdade, 12 valores que serão armazenados em posições, em coordenadas da matriz. Depois, o usuário digita uma constante que vai atualizar, uma constante multiplicativa que vai atualizar os valores que ele digitou. Não há necessidade de se criar uma nova matriz. Dúvidas do quarto exercício? Quinto exercício. Entrar via teclado com 12 valores e armazená-los em uma matriz. Espera aí, deixa eu ver se tem um bate-papo aqui. Tá tranquilo, tá? Matriz 3×4. Após a digitação dos valores, solicitar uma constante multiplicativa que deverá multiplicar cada valor da matriz e armazenar o resultado em outra matriz de mesma ordem quer dizer 3×4, tá? Nas posições correspondentes. Exibidas as matrizes na tela sob a forma matricial, ou seja, linhas e colunas. Então, é para mostrar na tela as matrizes numa forma de tabela mesmo, tá? Na forma de matriz. Alguma pergunta sobre o exercício 5? Tá? Aqui, ele é muito parecido com o exercício anterior, em relação à matriz, em relação à constante multiplicativa, só que no exercício 4, você vai fazer alteração na própria matriz. No exercício 5, você tem que criar uma matriz nova. Marcos vai fazer alguma pergunta? Não, na mesma matriz é para alterar o valor. É para alterar o valor. Tá? Ó, vou pegar aqui o exemplo. Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo aqui do C#, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Voltar aqui para esse exemplo aqui, pessoal. Tá? Que nós tínhamos inicialmente era 2×3, não é isso? Acho que era 2×3. Tá? Então, vamos lá. Voltar aqui para esse exercício para poder mostrar para vocês. Pronto, legal. Tá? Então, esse caso aqui, ó. Aqui o exercício, eu tenho uma matriz 2×3, ele lá pede 3×4, depois você muda.
Aqui 2 por 3. Então foram digitados 2 por 3, 6 valores. Aí o que teria que acontecer aqui? O usuário digitar uma constante, sei lá, constante multiplicativa, que eu vou chamar de K, é igual a 5. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Tira o comentário. Como é que nós alteraríamos? Eu já declarei o K aqui. Não precisa. K igual a 5. Beleza. Tá? Então como é que ficaria aqui, ó? Eu pegaria aqui, ó, matriz de J é igual a matriz de J multiplicado por K. Pronto. Alterei. Tá? Perfeito? Ou seja, você armazenou 6 valores. Eu vou pegar cada valor, que é representado por 2 coordenadas, e multiplicar pela constante K, que é 5. O resultado dessa multiplicação eu aplico na mesma matriz. Esse seria o exercício 4. Tá? Aí o novo valor já está na... Perfeito. Então vamos supor que eu digitei na coordenada 0, 0, eu digitei o número 5, o número 6. Então aqui na coordenada, vamos lá, I é 0, J é 0. Na posição 0, 0, eu tenho o número 6. 6 vezes o K, que é 5, dá 30. Agora eu já não tenho mais o 6, eu teria o 30. Esse é o exercício 4. No exercício 5, é um pouquinho diferente. No exercício 5, você vai fazer exatamente, só que você tem que mudar o nome da matriz. Tá? Então, aqui, em vez de ser matriz, seria, por exemplo, matriz 1. Tá? Ou, se preferir, matriz auxiliar. Seria uma outra matriz, não a mesma. Essa é a diferença do exercício 4 para o exercício 5. Tá? Nós fizemos esses exercícios, pessoal, no primeiro semestre. Exatamente iguais, só que com vetores. Aqui a gente está fazendo um exercício similar com matriz. Perfeito? Exercício 6. Entrar com uma matriz de ordem MN, onde a ordem também será escolhida pelo usuário, sendo que no máximo 10 por 10. Então, quem vai dizer qual é o tamanho da matriz, tá? Que é uma matriz bidimensional, 2 coordenadas, é o usuário, desde que ele não extrapole a ordem 10 por 10. Após a digitação dos elementos, criar e exibir na matriz transposta. Pessoal, o que é uma matriz transposta? Nós vamos ter que pesquisar no Google. Tá? Entra no Google lá, faz uma pesquisa, o que é matriz transposta, e desenvolve o exercício de número 6. Tranquilo? Podemos continuar? Tá? Exercício 7. Criar um programa, presta atenção aqui, pessoal. Agora vem um exercício bem bacana, um exercício cujo problema é do mundo real. Isso aqui é um problema, ou melhor, uma proposta, aqui está sendo proposta um pedido de solução para resolver um problema num teatro. Então, criar um programa para controlar as reservas de poltronas de uma peça teatral. Sabendo que o teatro possui X sessões, de Y fileiras, com Z cadeiras cada. O teatro é tridimensional. Então, pensa num teatro que tem sessões, fileiras e cadeiras. Os valores de X, Y e Z descerão digitados. Tá? Só faz uma anotação para mim, pessoal, nesse exercício. Não pode passar de 5 por 5 por 5. Tá? Vocês até podem colocar que o limite é 5, vamos já definir. A matriz é 5 por 5 por 5. Tá? 5 seções, 5 fileiras, e em cada fileira 5 cadeiras. Tá? Então, nós vamos ter 5 seções, em cada seção 5 fileiras, em cada fileira 5 cadeiras. Tá? 5 por 5 por 5. O usuário digita o nome, o número da seção, o número da fileira e o número da cadeira que ele pretende reservar. Se tiver vazio, né, a reserva será efetuada. Caso contrário, o programa deve enviar mensagem comunicando que a cadeira está ocupada e solicitar outro lugar. O que você vai gravar lá na posição XYZ? Nós vamos gravar o nome da pessoa.
Tudo bem? Então, você vai colocar lá, Suzuki. Suzuki é fazer uma reserva na seção 2, na fileira 4, tá? Na cadeira 3. Se tiver livre, ele vai gravar, o programa grava Suzuki nessas coordenadas. Caso contrário, vai dizer, Suzuki já está ocupada, não pode. Quer reservar outro local? E assim sucessivamente. As reservas poderão ser efetuadas até completar no máximo de 4/5 da capacidade total do teatro. Não pode encher, por motivo de segurança. Então, 5 por 5 por 5 dá quanto, pessoal? Quantos lugares? Quantos lugares nós vamos poder? Quantas pessoas vão poder? Se for 125. 125. Só que 125. Só que ele fala 4/5. 4/5. Tá? Então você divide 125 por 5, que vai dar quanto? Dá Vai dar 100, 25 vezes 4 é 100. Então 4/5, só o programa só pode aceitar 100 reservas. 25 assentos, por motivo de segurança, devem ficar vazios. Tá? No final do programa, né, exibir um mapa mostrando as cadeiras do teatro, com os nomes de cada ocupante, ou ainda informação livre, se aquela poltrona, se aquela cadeira estiver livre, tá? Obviamente, vocês não precisam digitar 100 valores, tá? Vocês podem fazer finalizar com 10 reservas, 20 reservas e assim por diante. Tá bom? Então, nos exercícios anteriores de 1 a 6, vocês vão trabalhar com matriz bidimensional. No exercício 7, que é o nosso teatro, nós vamos trabalhar com uma matriz tridimensional. Alguma pergunta? Joia. Então, vamos lá, pessoal. 7º exercício superado, exercício 8. Tá? Criar um programa que represente um jogo da velha. Isso aqui é exercício 8, é o jogo da velha. Onde o programa solicita os nomes dos jogadores e passa a administrar a jogada de cada um. Solicitar de cada jogador a posição do tabuleiro que deseja jogar e validar essa posição. Evidentemente que não poderão ser feitas jogadas em posições já ocupadas. Exibir mensagem divulgando o nome do vencedor ou então empate, se for o caso. Perguntar se o usuário deseja ou não uma nova partida. Tá? Então, esse exercício aqui é o nosso tradicional jogo da velha. Deixa eu mostrar a execução dele para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Só um minutinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vamos executar. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Pronto. Tá todo mundo vendo aqui comigo? Tá? Todo mundo comigo aqui, pessoal? Sim, sir. Então, tá. Deixa eu só um minutinho, que eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, dar uma dica aqui para desenvolvimento do código. Só um segundinho. Então, vamos lá. Nome do primeiro jogador, Suzuki. Posso colocar seu nome aqui, Suzuki? Suzuki? Aí com a gente. Opa, vamos lá, Suzuki. Suzuki vai jogar com quem? Vai jogar com a Mariana. Posso colocar seu nome aqui, Mariana? Mariana vai jogar. Sabe jogar o jogo da velha? Suzuki, Mariana, você sabe jogar o jogo da velha? Tá? Então, pessoal, vamos lá. Suzuki, me dá a posição. Linha e coluna.
Pode abrir o canal de voz aí, pessoal. Vamos jogar jogo da velha. Suzuki, linha e coluna. Não, não. Não, 000 não existe, Suzuki. É linha e coluna só. É bidimensional o tabuleiro. 00? Pode ser 1 e 1? O que você quer? Né? A primeira linha 1, a primeira coluna 1. Tá? Linha e coluna, começando 1. Tá? Suzuki 1 e 1. Suzuki que é linha 1, coluna 1. Olha lá. Tá vendo? Meu tabuleirozinho não é muito sofisticado, tá, gente? Depois vocês podem até pensar em ambiente virtual. Em visual, tá? Mariana. Mariana? Oi, tô aqui. Qual é a jogada que você quer? Eu vou querer. Ó, o Suzuki jogou aqui no cantinho, tá? Tá. Segunda linha. Segunda Linha coluna. 2. Isso, linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Opa, Y linha, ó, Y para Mariana. Tá? Suzuki. Ó, vamos supor que o Suzuki esqueceu, ele quer 1 e 1 de novo. Posição ocupada, tá, pessoal? Você tem que proteger a entrada de dados. Tá? Então, se você digitar uma posição que já está ocupada, o programa tem que falar para você passar por essa situação. Suzuki, com você. Linha 1, coluna 3. 1, 3. Beleza. Mariana, meio óbvio, né? 1, 2. Isso. Olha lá. Legal. Suzuki, já vai dar empate esse jogo, mas tudo bem. Suzuki. Suzuki está com a gente aí? 3, 3. Suzuki 3, 3. Suzuki jogou 3, 3. Mariana. Suzuki perdeu o jogo, né, Suzuki? Mariana, qual vai ser o lance? Oi, desculpa. Não, tranquilo. Ó. Tá aqui, ó. Tocou. Suzuki jogou aqui, ó. Olha a jogada que ele fez para te ajudar. Ah, tá. Linha 3, coluna 2, por favor. O jogador Mariana ganhou. Pessoal, é isso que eu quero de vocês. Tá bom? Esse é o jogo da velha, tá? Aqui tem um código e tal. Esse é um código bem otimizado. Tá bom? Então, jogo da velha com vocês. Próximo jogo, próximo exercício. 9. Desenvolver um jogo de palavras cruzadas, conforme especificações contidas no documento. Tá? Então, você vai clicar aqui no documento. Tá? Um jogo de palavra cruzada. Tá aqui. Tá? Ele está no Dropbox. Tá? Aí você baixa para sua máquina. Tá? É que ele está usando o meu Dropbox, por isso que eu coloquei lá. Então, aqui tem todo o detalhamento. Esse aqui é o tabuleiro do jogo de palavras cruzadas. Tá? E aqui ele dá todo o detalhe da entrada de dados, enfim. Tá bom? Esse jogo de palavras cruzadas, apenas por curiosidade, esse programa aqui, ele foi pedido na Olimpíada Brasileira de Programação de Computadores, tá? Existe anualmente, não sei se vocês sabem, a Olimpíada Brasileira de Programação, que vocês podem inclusive se inscrever. Eu acho que esse ano 2020, eu acho até que não teve por conta da pandemia, mas todo ano tem a Olimpíada Brasileira de Programação, tá? E esse é um exercício que eu tirei de lá. Ele é tranquilo, tá? Dá para trabalhar, fazer tranquilamente com matriz. Então, tem todo enunciado aqui para vocês fazerem. Pessoal, tenho aí a lista de exercícios do TP, tá? Assim, se não der para fazer tudo, pessoal, tenta fazer o máximo possível dos exercícios, porque é bem bacana esses exercícios, essa proposta aqui de desafio, tá? Vai ser bem legal, principalmente o jogo da velha. Até o exercício 6, gente, tranquilo, rapidinho vocês fazem. Exercício 7, 8 e 9 dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Vamos combinar uma data de entrega? Aceito sugestões. Domingo, professor. Domingo agora? Domingo. Vocês Até acham que é domingo agora. suficiente? O que vocês acham?
Domingo agora é dia 9. Querem mais prazo? É que são dois, é que tem o das férias ainda, né? Mas aquele lá é aquela história, né? Aquele ali já É, já era pra ter feito. Então, ó, eu ia eu ia dar mais prazo para vocês. Aceito mais sugestão, tá? Que tal semana que vem? Que tal dia 17? Maravilha, professor. 17. 2 semanas. Ou vocês querem uma semana só? 2? Dia 17? Então vamos anotar aqui na agenda. Entrega do TP, trabalho prático, envolve matrizes. Tá bom? Tá? 17. Professor, em relação à AVA, você quer que eu entre em contato com Guerra ou você mesmo entra? Não, eu vejo aqui. Até porque não é com guerra, não. É com a área de tecnologia, tá? Guerra Tranquilo, tranquilo. não pode fazer muita coisa aqui. Eu vou falar com o pessoal de TI. 23h59. Pessoal, eu vou depois... eu estou salvando aqui na agenda. Ó, já está na agenda porque ela aparece na agenda para vocês. Mas eu vou abrir aqui para vocês encaminharem aqui nas atividades, tá? E lembra, todas as atividades são entregues diretamente na plataforma. Então, eu vou liberar aqui para vocês uma agenda para que vocês encaminhem aqui. Eu só coloquei no calendário. É claro que quando você clicar na atividade já vai estar a data limite para você entregar. Mas essa aqui do calendário, ela já cai no calendário de vocês, tá? Então, quando vocês tiverem acesso aqui, já vai cair no calendário de vocês. Então, vocês fiquem atentos aí ao calendário. Pessoal, 9h52, vamos dar um break para tomar uma água? Um café, respirar, o que vocês acham? Né? Começamos às 8h30, já estamos há quase 1h30 aí na batalha. Não precisa nem sair aqui, eu só vou deixar o meu no mute, tá bom? Vamos combinar o horário, 9h53, voltamos aqui 9. Voltamos aqui por volta de 10h10. O que vocês acham da ideia? 10h10 tá bom para todo mundo? Maravilha. Tá? 9h53, 10h10. Não precisa nem sair aqui da conexão, tá, pessoal? Só vou desativar o som. 10h10, estamos para tomar um café, dar aquela respirada e já voltamos. Até mais.